Fala galera, tudo bem com vocês? Aproveitando que tá todo mundo falando sobre o Yuri Alberto, que fez 3 gols em cima do São Paulo, que tá fazendo vários gols no Internacional, que agora é o atual líder do Campeonato Brasileiro, resolvi relembrar toda a história da saída dele do Santos para o Inter de graça e como isso pode ajudar a gente a pensar no futuro para que mais jogadores do Santos não saiam de graça, né, e que a gente tenha que acompanhar eles brilhando em outros clubes. E lembrando que não ganhamos nenhum centavo por esses jogadores. Então fica até o final desse vídeo e bora lá! Primeiro a gente tem que lembrar que o Santos tinha uma dívida com o Internacional e que de certa forma ajudou nessa negociação pelo Yuri Alberto, mesmo ele saindo de graça, né? Na verdade, se a gente for considerar o perdão dessa dívida, de graça ele não saiu, mas o Santos não recebeu nada por ele. O Santos comprou 50% dos direitos econômicos do Eduardo Sacha e não pagou algumas parcelas, então essa dívida era de 2 milhões de euros, um dinheiro bastante considerável, dando em conta que era pelo Eduardo Sacha, né, 50% pelo jogador. E por que isso é importante? Porque foi uma forma que o Inter, né, encontrou de compensar o Santos e conseguir, de uma forma mais facilitada, a saída do Yuri Alberto. Antes da gente continuar falando sobre essa negociação, vale ressaltar que o Yuri Alberto hoje tem 19 anos, né? Então na época que ele estava no Santos ele tinha 18, era um jogador com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, tinha um porte físico, né? Tem um porte físico interessante para centroavante, então era um jogador que o próprio Santos entendia que poderia faturar alguns milhões, principalmente com clubes europeus. Mas toda aquela lentidão para sentar e conversar com o atleta, com o empresário, acabou dando nisso tudo que a gente já sabe, a saída dele de graça para o Internacional. O Santos tinha prioridade na renovação de contrato com o jogador, mas o Inter ofereceu 10 milhões à vista, né? Isso aí dividido em direito de imagem e também em luvas, para que ele acertasse com o Internacional. Era um aporte financeiro de um investidor do Inter. O Santos igualou, prometeu também 200 mil de salário para o Yuri Alberto, mais esses 10 milhões à vista, só que o Santos tinha um prazo de 15 dias para realizar o pagamento desses 10 milhões. Obviamente que foi, né, o Santos estava blefando, não tinha 10 milhões para pagar o Yuri Alberto. Eu lembro que até na época eu fiz um vídeo aqui falando que se o Santos de fato tivesse esse dinheiro, não era para gastar em Yuri Alberto, era para outras questões, principalmente salários atrasados, enfim. Achava que era muito dinheiro na época, né, porque o Santos não tinha dinheiro, então você gastar um dinheiro que praticamente você não tem, eu achava uma irresponsabilidade e continuo achando. Aí, obviamente, que era um blefe do Santos, o Internacional viu que o Santos iria, né, igualar a proposta, retirou, né, emitiu até uma nota oficial falando que saía do negócio, enfim. Aí o Santos viu, putz, vou ter que pagar esses 10 milhões aí e não vou conseguir nada. Aí Santos e Inter começaram a conversar para ver o que poderia ser feito para todo mundo saísse ganhando alguma coisa. Obviamente que o Santos não ganhou nada. O Santos ganhou só o perdão da dívida e continuou com 5% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Ou seja, numa possível venda do Internacional, o Santos vai ganhar 10%. 5% do mecanismo, né, por ser o clube que formou o atleta, e mais 5% dos direitos econômicos, além do perdão nessa dívida aí com o Eduardo Sacha. Mas o que a gente pode aprender com essa questão do Yuri Alberto? É o básico, é o simples. Não esperar 1 ano, 6 meses para negociar com o jogador. Principalmente se ele já está no elenco profissional, está disputando partidas como titular, está entrando sempre. Um caso recente nesse elenco do Santos é o próprio Caio Jorge. O contrato dele com o Santos se encerra neste 2021. O Santos precisa correr para renovar. O próprio Andrés Rueda já falou, né, que o Santos vai começar a conversar com o Caio Jorge, mas precisa ser rápido, né? Ainda mais se o Santos for campeão da Libertadores. Ele é um dos artilheiros da Libertadores, é um jogador que está chamando a atenção, sim, já de outros clubes, então o Santos precisa ficar atento, porque aí chega um clube europeu oferecendo milhões em luvas, de salários, enfim, acaba enchendo os olhos do jogador, né? E o Santos fica de mãos atadas, porque a partir de 6 meses o atleta pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então o Santos precisa ter um planejamento, precisa ter uma pessoa que fique encarregada só de olhar os contratos, de sentar para conversar com empresários, com jogadores, com as famílias dos atletas, para que o Santos não corra mais riscos de perder jogadores de graça.
Outro exemplo que eu dou é o Gustavo Henrique e o Robson Bambu. O Gustavo Henrique foi para o Flamengo de graça. O Robson Bambu foi para o Atlético Paranaense de graça. O Atlético Paranaense faturou mais de 40 milhões com o Robson Bambu. E ele não pagou absolutamente nada pela saída no Santos. E a gente só tá ficando, se contentando nos últimos anos com o mecanismo da FIFA, né? Que é aquela porcentagem muito baixa, em alguns casos, né? Principalmente dependendo do valor da transação, que o Santos recebe. A gente é um clube gigante, revela vários jogadores. Não pode ficar se contentando apenas com o mecanismo da FIFA. Não pode ficar reforçando outros clubes brasileiros com uma facilidade absurda. Você reforçar um Gustavo Henrique para jogar no Flamengo é muito, sabe, isso aí não dá para aceitar, não dá para aceitar, é muito amadorismo. Independente se o Gustavo Henrique tá bem no Flamengo, se o Gustavo Henrique tá mal no Flamengo, é jogador do Santos. O Santos gastou vários milhões de reais aí em formações de atletas. Não pode os jogadores ficarem saindo de graça do Santos. Né, o Gustavo Henrique acontece. Estou falando só dos casos mais recentes, né? Óbvio que tem muito mais se a gente parar para elencar aqui. Mas o Santos tem que ser recompensado por alguma coisa, né? E o Gustavo Henrique foi para um clube que é rival do Santos. Flamengo e Santos são clubes que brigam por títulos. O Flamengo poderia estar numa final de Libertadores também, igual o Santos está. E às vezes você acaba reforçando um jogador e esse jogador, quando joga contra você, acaba te prejudicando. Então precisa ter um pouco mais de mentalidade para que você aproveite o máximo que você pode dos seus atletas. O Santos não é à toa que é conhecido por o clube que mais revela jogadores, por conta disso. Só que a gente também precisa se proteger e nos valorizar. Não é só renovar com o Rodrigo, renovar com o Neymar, renovar com, sei lá, com um outro Gabigol. Não, tem que renovar com todo mundo. Se um outro clube quiser, ele vai ter que pagar para tirar o jogador do Santos, independente se ele tá jogando bem, independente se ele tá jogando mal. Eu falo isso em relação especificamente da base, mas isso também vale para outros jogadores também que estão com o contrato terminando e estão em ascensão, principalmente. Não pode esperar aos 45 do segundo tempo para, putz, aquele jogador lá que tá jogando muito, tá acabando o contrato dele, será que ele vai querer renovar comigo? Então é complicado, né? Vamos prestar mais atenção nesses primeiros pequenos detalhes, né? A gente fica muito nessa ânsia de contratar e acaba esquecendo de renovar com quem já está no elenco e seria, em tese, uma negociação mais fácil. Então, o vídeo foi esse, espero que a gente aprenda com esses erros, né? É muito chato olhar a televisão e ver um ex-jogador do Santos tendo sucesso num clube e o Santos não ganhou absolutamente nada, né? Seria muito melhor se ele tivesse saído por algum valor para o Santos. Acho que a dorzinha de cotovelo seria menor, né? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa aqui também nos comentários qual jogador que saiu do Santos de graça, que toda vez que faz um gol você fala, putz, o Santos podia ter ganhado alguns milhões com esse cara, então deixa aqui nos comentários.